Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje vamos conhecer o Museu do Homem do Norte, que fica no Amazonas, Manaus, Praça Francisco Pereira da Silva. Seu acervo conta com 2.000 peças tradicionais e contemporâneas que traduzem a identidade, a cultura, a religião e a expressão nas artes do homem amazônico. Sejam bem-vindos ao Museu do Homem do Norte, que fica instalado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Qual a finalidade do museu ser instalado justamente dentro do Centro Cultural dos Povos da Amazônia? Porque tem tudo a ver com o que o Centro Cultural se propõe a fazer, ou seja, retratar, difundir e fazer a divulgação dos povos da Amazônia através do museu e do Centro Cultural. Antes de mais nada, vamos entender um pouco como se deu a ocupação do homem na Amazônia. Bom, assim como os dados da ocupação da América pelos primeiros homens, também os dados da ocupação da Amazônia são um pouquinho controversos. A gente ainda tem alguns probleminhas em relação à datação. O que se sabe é que aqui muito próximo de Manaus, uma cidade chamada Santarém, à beira do rio Tapajós, nós encontramos os primeiros vestígios de ocupação dessa região. Eles datam de aproximadamente 11.000 anos do tempo presente. Esses vestígios mostram uma coisa interessante para a gente. Aqui começou uma ocupação de pequenos grupos de caçadores e de coletores, que se organizavam em pequenos grupos e eram sociedades bastante simples. Alguns desses vestígios achados na região de Santarém são cerâmicas e que estão expostas aqui no museu. Cerâmicas é um elemento extremamente importante, que são poucos dos vestígios que restam das populações indígenas, assim como também os machados de pedra, pontas de flecha e assim por diante. Isso já mostra culturas que aos poucos vão se complexificando e desenvolvendo diversas técnicas, até que há 2.000 anos os vestígios cerâmicos começam a ficar cada vez mais complexos, com reproduções já com pinturas, com figuras antropomórficas e assim por diante. E o que é interessante, surge a agricultura. Cultivar o próprio alimento foi um salto gigantesco para o homem, que passou de nômade a sedentário. Com a descoberta da agricultura, era possível se fixar no local, expandir a população e aprimorar as técnicas. E aí começam a aparecer, há 2.000 anos, os vestígios de sociedades mais complexas na Amazônia, com grandes cidades. A gente começa a perceber estradas ligando um local a outro, centros administrativos que vão comandar a vida nas populações da Amazônia. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão vendo aqui essas peças? São todas peças indígenas, dos índios Carajá. Aqui a gente tem algumas peças feitas de barro, que a gente chama de cerâmica, né? Vocês estão vendo vários bonequinhos, ó, bonequinhos de índios. Ali a gente tem a piroga indígena, que é a canoa indígena. Aqui a gente tem algumas peças arqueológicas datadas de 1.500 anos atrás. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a gente tem uma ponta de flecha feita de pedra. E aqui a gente tem um machado também com a ponta de pedra. Sabe como eles faziam essa parte ficar pontuda aqui? Eles pegavam essa pedra e passavam numa rocha como essa daqui, atrás de vocês. Vocês estão vendo? De tanto passarem a pedra na rocha, ela fez essas entradas aqui, ó. Um elemento importante, que esse indígena ele acaba não saindo daqui, ele continua fixado por aqui e desenvolvendo os mais diversos aspectos da sua cultura, seja a cultura material, mais evidente nos vestígios arqueológicos, seja através de algo extremamente importante, que são os seus rituais e as suas crenças.
aqui nós temos um ritual bem interessante chamado Reahu. Esse ritual acontece quando morre um chefe indígena, uma pessoa importante, uma pessoa que as outras pessoas da tribo admiram. Eles vão pegar o corpo dessa pessoa, vão cremar. Depois de cremar, eles vão colher os ossos nas cinzas e depois vão convidar toda a aldeia para essa grande festa, que isso é um grande acontecimento social no povo Yanomami. Depois, os homens vão pegar os ossos, vão triturar em pilões de bambu, e as mulheres vão preparar um grande mingau de banana, na qual o osso que foi macerado, que foi triturado, vai ser adicionado ao mingau de banana. Eles tomam porque acreditam que é uma honra, né, eles estarem ali tomando o osso daquela pessoa que morreu, daquela pessoa que é importante. E tomam também porque acreditam estar absorvendo a inteligência, a bravura daquele índio que morreu. Aqui embaixo nós temos os índios do Xingu, que é um ritual do Quarupi que acontece no verão, onde eles homenageiam os seus mortos e homenageiam também os vivos, agradecem pela vivência e tudo mais, e também vão fazer a competição. Isso é um grande acontecimento social no povo do Xingu. Do Amazonas, populações importantes, nós podemos citar, aqui próximo de Manaus, os Waimiri e Atroari, que tiveram suas terras infelizmente impactadas em função da construção de BRs e de hidrelétricas, e que hoje continuam mantendo as suas tradições com espaço cedido na região entre Manaus e a cidade de Boa Vista, em Roraima, que tem rituais importantes e que conservam ainda a sua língua, como, por exemplo, os Dessanas, que nós vemos imagens da sua cultura material aqui no museu e que vivem no Alto Rio Negro e que dividem a sua terra com mais 24 povos e que estão extremamente ligados às outras culturas dessa região do Alto Rio Negro. E, por fim, também podemos falar dos Ticuna, onde nós temos diversas peças aqui no museu que, por incrível que pareça, são a população maior indígena no Brasil, estão localizados no Alto Solimões, dominam a paisagem cultural dessa região e que nós temos aqui diversas peças que representam seus seres míticos. Na maior parte das vezes, as máscaras rituais estão representando seres míticos que contam a história dessas populações, histórias que têm a ver com a natureza e a sobrenatureza. Quando a gente fala em região amazônica e o conhecimento a respeito dessa região, podemos afirmar que isso é algo bem recente para os padrões da história, né? Até a década de 40, toda a região central e norte do Brasil ela era bastante desconhecida. Por conta disso, o governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, criou a Marcha para o Oeste, incentivando a ocupação do interior brasileiro. Dentro desse espírito, em 1943, a expedição Roncador Xingu partiu para a Amazônia. Então, a expedição Roncador Xingu, ela tinha o objetivo inicial de desbravar essas regiões desconhecidas, começar a estabelecer limites, fronteiras. Os irmãos sertanistas Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas fizeram parte desse início das atividades da expedição Roncador Xingu. Se Goiás e Mato Grosso eram um mistério, o Xingu parecia estar em um outro planeta. Chegar lá era uma louca e perigosa aventura que passava pelo Rio da Morte. Dentro desse contexto, os povos indígenas eles apareciam tanto como um mistério, apareciam ainda como selvagens, como bárbaros e apareciam também como um obstáculo a esse progresso, a essa civilização. O intuito da expedição era desbravar e procurar terras que pudessem receber brancos civilizados. Nem que para isso fosse preciso travar batalhas contra os índios, mas os irmãos Vilas Boas conduziram pacificamente o contato com todas as tribos da região do Xingu. Defender os índios e conhecer a sua cultura era o que importava. Ao passo que o discurso oficial ainda reforçava muito a ideia de que era preciso integrar o índio à sociedade civilizada, os Vilas Boas insistiram que o índio deveria permanecer vivendo a sua cultura
A partir deles que surge o interesse, a proposta de se criar um parque nacional onde essas populações pudessem viver dentro do seu modo de vida, que isso era uma das premissas dos irmãos Vilas Boas, que o índio ele só sobreviveria se ele estivesse em meio à sua cultura, em meio ao seu habitat. O papel deles foi fundamental, tanto na preservação e no conhecimento da cultura dessas etnias, quanto na própria sobrevivência deles, no sentido de que a ocupação das terras nessa região sempre foi feita de maneira, por vezes, assassina, né, perseguindo, expulsando esses povos de seus lugares originais, onde eles nasceram e viviam. O governo do estado do Amazonas, quando pensou em fazer um centro cultural que referenciasse os povos da Amazônia, a Secretaria de Cultura pensou em trazer os índios de algumas etnias para que eles trabalhassem na questão da cestaria, na questão da construção das malocas. E quando terminou esse trabalho, todo pronto, o centro foi inaugurado, nós ficamos com a etnia Dessana, que é representada através do seu Miguel, que faz todo o percurso com os visitantes e conta a história da nação Dessana para que as pessoas tenham conhecimento dessa etnia, que é uma das maiores aqui da região norte. Maloca, na realidade, era desse tipo de forma, no qual tinha duas portas, uma maior na frente, outra menor no fundo. A porta maior identifica que o sol nasce para lá, é o símbolo dos homens. Aquela porta menor é o símbolo das mulheres, no qual aparece a lua. Aqui nós temos instrumentos musicais sociais, chamado mauaco. Significa festas, instrumentos musicais tocados pelos homens para dança da fartura. Durante as festas, o grande chefe cacique fumava cigarro usando esse instrumento aqui, chamado porta-cigarro, no qual nunca era tocado aquele cigarro mesmo. Fumava, repassava um por um, até no final. Dentro de cada maloca, entre cada média esteio, cada espaço, era cercado, formava um quarto. Cada quarto era uma moradia de uma família. Para cá nós temos utensílios domésticos. Esse piti é usado especialmente para espremer as massas da mandioca ralada, para ela ficar seca, bem sequinho, e depois peneirada para fazer farinha e para fazer bijis, que está simbolizando peneira e balaio. Eu me sinto feliz, espero que outras pessoas também que sintam felizes, porque nós indígenas, todos da minha etnia, do Alto Rio Negro, somos valorizados. Digo eu com maior sinceridade, com muita esperança, essa é a nossa cultura viva, que nunca será esquecida. Muito obrigado. Nós é que agradecemos por nos apresentar um pouco da cultura do povo dessano. No próximo bloco, vamos falar sobre a festa de Parintins e a rivalidade dos bois caprichoso e garantido. Fica aí que a gente já volta. Voltamos a Manaus, no Amazonas, para continuar nossa visita ao Museu do Homem do Norte, que guarda em seu acervo 2.000 peças representativas da cultura e da atividade econômica do homem amazônico. O museu fica instalado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Na parte externa do Museu do Homem do Norte, nós também temos a Passarela dos Arcos, que mostra as etnias que representam os países que compõem a Amazônia continental. Temos também os totens. Cada totem desse aqui
ele fala uma informação respectiva da imagem. Além dessa passarela dos arcos, nós temos aqui a cúpula. Ela foi feita por mulheres da tribo Ticuna e Tucano, que vieram ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia e fizeram essa cúpula. A cúpula foi construída com 33 teares diferentes e demorou 6 meses para ficar pronta. E agora nós vamos conhecer o Espaço Rio Amazonas. Na nossa visita, o espaço estava ocupado pela exposição Os Filhos da Nossa Terra, do peruano de origem sueca, Felipe Letterstein. O artista, durante mais de 20 anos, se dedicou a copiar rigorosamente a expressão física das várias etnias da Amazônia continental. São figuras que encontrava nas ruas das grandes cidades ou em aldeias indígenas que visitava. O resultado foram quase 300 obras. 18 delas estão expostas aqui. A Europa costumava chamar a América de Novo Mundo, mas a Europa também se torna um novo mundo ao descobrir as delícias que a América e, por exemplo, a Amazônia tinham a lhe oferecer. Quem é que não gosta do que a gente chama hoje de castanha do Brasil? Pois é, a castanha do Brasil, como outras especiarias, acabaram trazendo centenas e levas de espanhóis, portugueses e outras populações que desembarcaram na Amazônia a fim de levá-las para o mundo todo. A primeira atividade econômica no Brasil desenvolvida pelos portugueses foi a extração de madeira, no caso o pau-brasil. O pau-brasil ele tinha um mercado muito profícuo na Europa porque era utilizado como corante de roupas. O tom avermelhado da madeira era muito cobiçado na Europa e, por fim, quando começaram a aparecer os primeiros sinais de esgotamento das árvores nativas, a extração foi deixada de lado. Por muito tempo, o pau-brasil ficou esquecido. Somente no século XIX que ele despertou interesse novamente. Mas aí a madeira era usada para fazer violino e coisas menores como canetas e objetos decorativos. Na Amazônia, mais especificamente no Amazonas, o interesse madeireiro ele sempre foi muito presente durante a década de 60 e 70, dentro da ótica governamental, que tinha que derrubar as árvores para criar áreas agropastoris. Então, o extrativismo madeireiro foi feito de forma predatória mesmo. Somente a partir dos anos 80 que começou a haver uma legislação mais apropriada para a extração de madeira, para a derrubada de árvores. A segunda leva econômica começou principalmente a partir do século XIX com a exploração da borracha. Lembramos que levas e levas de nordestinos vêm para a região e acabam se adaptando junto às populações indígenas na extração desta valiosa matéria-prima que foi chamada no mundo todo e principalmente na Amazônia, onde trouxemos riquezas fabulosas como o ouro branco. A famosa pela de borracha, utilizada para diversos instrumentos, para diversas produções no mundo todo, e aqui na Amazônia, os nossos artistas indígenas, ribeirinhos, que aprenderam a produzir, inclusive artesanato com a borracha, como nós temos aqui representado. Quando a gente fala em cultura da juta no Amazonas, continuamos a falar dessa vocação extrativista da região. E a juta ela passou a ser cultivada no início do século XX justamente por conta da imigração japonesa. Na primeira metade do século XX, essa foi um dos produtos mais cultivados nas várzeas do Amazonas por japoneses e era um dos principais produtos de exportação aqui na região. Esse papel fundamental de trazer esse produto que foi a juta para cá é a responsabilidade e o mérito todo deles. Essas populações que aqui chegavam dos mais diferentes lugares, espanhóis, portugueses, populações orientais, acabaram chegando por aqui e misturando um pouquinho do seu gostinho com
o gosto do indígena. Então, inclusive, as culinárias acabaram se unindo e dando um gosto todo especial porque a gente reconhece como Amazônia. Aqui, por exemplo, o tacacá, uma comida essencialmente indígena que acaba se tornando um dos pratos mais queridos dessa região. Vamos conhecer agora a exposição temporária Arte Plumária, que estava em exibição no dia da nossa visita e a gente deu uma passadinha para mostrar para vocês. Essa máscara, ela representa o espírito do inimigo morto. Antigamente, as tribos, elas guerreavam entre si, né? Elas brigavam umas com as outras. Então, a tribo Tapirapé, que é a tribo dessa máscara, eles reúnem os antigos inimigos e eles entregam essa máscara como símbolo de paz. Ela é feita toda com penas originais de pássaros. Sério. Mas assim, os índios, eles têm uma técnica que eles tiram as penas sem matar o pássaro. Por isso que só eles podem tirar as penas, entenderam? Na Amazônia, os rios sempre comandaram a vida. Por isso, os indígenas tiveram um papel fundamental ao ensinar como se faziam as canoas. Dali para frente, as populações ribeirinhas e caboclas sofisticaram as formas de navegação, construindo barcos regionais e adaptando técnicas de pesca dos indígenas. A presença indígena ainda continua muito forte entre essas populações, na sua forma de viver, na forma de construir suas casas, na forma de comer. É um legado, como a gente já falou antes, de mais de 15 mil anos, que continua extremamente presente na forma de viver das populações amazônicas, seja na maneira de construir, de conservar a sua água, seja na maneira de fazer o que eles chamam de tessume, de trançar a palha, seja naquilo que se gosta, naquilo que se come, seja nas tradições medicinais, com as garrafadas, com os chás, como a gente pode ver aqui diversas ervas que vão ser para as mais diversas enfermidades que são muito usadas por diversas populações. Isso faz nos remeter também aos hábitos da pagelança, que depois acabam sendo chamadas de curandeiros. Então, vamos falar um pouquinho sobre o folclore. Quem aqui conhece o boi garantido caprichoso? Quem é garantido, levanta a mão. Quem é caprichoso, levanta a mão. Boi bumbá daqui surgiu do Bumba Meu Boi, lá do Nordeste. Vieram pra cá querendo riqueza com a borracha e uma família prometeu que se viesse pra cá e enriquecesse com a borracha, ia fazer um boi que sairia às ruas, feito de papelão, e que iria fazer 3 dias de festa. Né? Então veio a família do Rock Cid pra cá e fez o boi caprichoso. Uma família rival foi e fez o boi garantido. Então eles começaram a disputar, né? A rivalidade entre caprichoso e garantido é tão grande que dá para comparar com fanáticos por futebol. Virar a casaca? Jamais. A disputa, que envolve outras associações também, acontece todo ano na cidade de Parintins, no Amazonas. No Bumbódromo, durante 3 dias, os desfiles acontecem a céu aberto. Através de alegorias e encenações, os bois fazem uma das maiores festas regionais do Brasil. Não falei? Essa conversa dá pano pra manga. Antes de finalizar nossa visita de hoje, vamos conhecer um espaço onde as crianças e visitantes podem entender mais sobre o Homem do Norte de uma forma diferente. Como o próprio nome já diz, Cine Silvino Santos é uma homenagem a um dos mais reconhecidos documentaristas do cinema amazonense. Então, as crianças assistem os documentários e entendem um pouco melhor o que é o Homem do Norte, o que é a região norte em si. E Silvino Santos retrata isso com muita propriedade. Visitando o Museu Homem do Norte, a gente pode aprender um pouco mais sobre a economia e as expressões culturais do homem amazônico.
Se você gostou, venha conhecer de pertinho. Praça Francisco Pereira da Silva, Manaus, Amazonas. É isso. Até o próximo museu, pessoal!